Uma boa noite a todos. Possamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos a Deus em agradecimento por mais esse dia. O nosso pedido a Deus que através de Jesus possamos estar sempre com a mente aberta para o aprendizado, para o entendimento das lições que recebemos através desses espíritos amigos. Que a vontade de Deus se faça em nossa vida e que a nossa vontade, que a nossa alegria esteja presente nas nossas atitudes. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. No dia de hoje, nós veremos alguns pontos do livro Alerta, do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. No capítulo 51 desse livro, ele fala sobre pontos vulneráveis. Os pontos vulneráveis, frágeis, aqueles pontos que o espírito traz ou carrega consigo das suas fraquezas, das suas dificuldades. Então, nesse capítulo, ela aborda alguns pontos que nós vamos refletir sobre eles nesta noite. Vejamos então a leitura. Diz assim: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis, que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Inevitavelmente, as tentações se te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás, atraentes, envolvendo-te e atormentando-te. Se te espicaçam o interesse, a ganância e a cobiça, respirarás no clima dos onzenários. Se te interessam a maledicência e a impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Se te preferes a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas, onde os outros defrontam recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina. Cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Tendências e aptidões, boas ou más, ressurgem do pretérito espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam ao progresso e à paz. Então, no início aqui da leitura, ela menciona vários pontos vulneráveis de nós como espíritos. Pontos ali que trazemos ao reencarnar, que são de nossa dificuldade ainda espiritual, que temos que combatê-los. Mas eles vão nos surgindo ao longo das encarnações como chamamentos, como tendências que temos, como atrações para nós. E isso nos conduz à vida diretamente nesses pontos. E ela diz aqui que a reencarnação, através da reencarnação, nós trazemos
a experiência que ainda não está totalmente cumprida. E para que esses valores se tornem os valores negativos num determinado momento, eles se tornem pontos positivos quando superarmos, quando deixarmos de segui-los fielmente ali com os nossos sentimentos e combatê-los, né? Superá-los. Como mudança de direcionamento desses sentimentos. Essas tendências, essas aptidões, né, boas ou más, elas ressurgem do nosso passado espiritual, e a fim de serem aprimoradas, todas elas, sejam elas boas ou sejam elas más, a finalidade do surgimento, da vinda desses mesmos sentimentos, muitas vezes antigos, né, de outras vidas, de outras encarnações, a finalidade é para que sejam aprimoradas, aperfeiçoadas, de preferência para melhor, né, melhorarmos essas tendências, esses pontos vulneráveis, até conquistarmos a paz de consciência. Continuando a leitura, a tua segurança interior depende da tua inclinação e preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquiste, trazes a marca íntima. Conforme te comprometeste, renasces com a matriz de registro. De acordo com o erro, volves aos sítios familiares onde deves repará-lo. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual, com superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Comentando aqui essa passagem, ele diz que os nossos erros, né, naquilo que nós erramos, nós trazemos a marca íntima. E conforme prometemos, aliás, o acordo que nós fazemos na reencarnação é para melhorar isto, melhorar esses pontos. E aí voltamos nos círculos familiares, com aqueles com os quais erramos, para refazer, remarcar esses pontos para melhor, né? Refazendo ali situações do erro passado. E também as situações nobres que eventualmente trazemos, aquelas coisas boas, são para reforçá-las, para crescermos espiritualmente naqueles pontos, reforçarmos as forças, né? Criarmos ali uma ligação maior com aqueles pontos positivos. Continuando a leitura, não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil te será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Comentário aqui sobre esse ponto. Pontos vulneráveis, nós só perceberemos, só daremos importância a eles no momento em que formos esclarecidos espiritualmente, que esses pontos são ali negativos para nós, para o espírito. Então o espírito ele só vai se preocupar com esses pontos na medida que ele for evangelizado, que for mostrado a ele que esses pontos vulneráveis são negativos, que ele, através de um desses pontos, ele pode falhar novamente, ele pode incorrer em erros que já podem ter
havido no passado. Então daremos importância a eles no momento em que uma doutrina como a doutrina espírita, por exemplo, nos mostra que esses pontos vulneráveis são ali negativos para nós, e nós temos que ter cuidado e combatê-los. Porque se nós não formos evangelizados, esclarecidos dessa maneira, passamos ali a encarnação toda dando importância a esses pontos, como muitos fazem, como podemos ter feito nós também, como espíritos em outras vidas, e só passando por eles sem dar importância, sem dar valor, e continuamos no erro. Então só daremos ali o valor que eles têm para combatê-los quando esses espíritos, a exemplo desse texto da Joana de Ângeles, nos disserem que esses pontos são negativos para nós e nós temos que combatê-los, porque senão viveremos ali normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e continuaremos errando. Então aí a importância, em algum texto da semana passada, o nosso, também foi mencionado a questão da evangelização do homem espiritual, que é através dessa evangelização do homem espiritual, ou seja, do espírito, que ele vai refletir sobre esses pontos vulneráveis, vai identificá-los e vai combatê-los ali de uma forma diferente, tomando um outro caminho, tomando outras atitudes na vida. Sem essa consciência, continuará errando, continuará tendo esses pontos vulneráveis, sendo atraído por eles e não dará importância, né? Infelizmente. Então, é importante nós refletirmos sobre isso, encontrarmos a necessidade e a importância de combatermos em nós esses pontos vulneráveis, que certamente temos muitos deles ainda a serem modificados em nós, né? Que possamos entender isso e colocar em prática para o bem, para atitudes boas que certamente cobrirão esses pontos difíceis ainda em nós, certo? Ficamos hoje por aqui então, que possamos refletir bastante sobre esse assunto, que possa nos trazer ali esperanças futuras de acertos, de correções de pontos que ainda identificarmos em nós como vulneráveis, né? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus.